Aliás, na nossa reportagem, que está na nossa página, uma reportagem explicando tintim por tintim dessa decisão do Flávio Dino, tem toda uma discussão também que eu acho interessante, falando que os bancos, mesmo com a decisão do Flávio Dino, os bancos brasileiros não ficam livres de sofrer uma possível punição dos Estados Unidos por conta dessa lei, né? O ex-secretário de Cooperação Internacional da PGR, Vladimir Aras, ele afirma que os bancos vão ter que escolher um caminho entre obedecer Dino ou sancionar Moraes. Disse ele, a decisão é puramente econômica, saber o que sai mais barato. No caso brasileiro, a multa pode ser baixa, mas o risco é imediato. No caso americano, a sanção secundária pode demorar, mas se vier, será pesada. Explica isso pra gente, professor Mairovitch. É isso mesmo? Quer dizer, a decisão do Flávio Dino pode até ajudar o Moraes, mas os bancos, eles não ficam livres de obedecer essa ordem americana? A decisão do Flávio Dino, volto, ela é limitada ao processo. Veja, o Supremo é um órgão colegiado. O Supremo não se manifestou sobre isso, o colégio não se manifestou. Como lembrou e bem lembrou o Josias, existe uma ação que foi proposta na condição de líder da oposição por um deputado, Lindeberg Faria. Essa ação vai se discutir, em primeiro lugar, se ele tem legitimação, se ele, como líder e como deputado, pode propor essa ação. A resposta é sim, na minha visão. Agora, vai para a Procuradoria, tal, para uma decisão depois de uma turma do Supremo, uma decisão colegiada. Ora, como pode uma decisão do Dino, monocrática, que não tem repercussão geral, evidentemente, não tem. Como pode, de repente, ela é simplesmente um indicativo da posição pessoal dele. Volto, eu não estou defendendo a lei Magnitsky em território nacional a violar a soberania nacional. Não, não é isso. Essa lei é arbitrária, já disse, é uma lei vingativa, que não se aplica ao Moraes, mas isso é uma coisa. Outra coisa é a decisão do Dino e o carnaval que ele está proporcionando. O carnaval. Por quê? Porque ele deu aí uma decisão política de conteúdo corporativo para proteger o Moraes, entrou numa briga com os Estados Unidos, que já teve uma resposta. Ou seja, ele pôs a bola debaixo do braço e acha que, da mesma forma que o Trump extrapola, o Dino também está extrapolando nesse caso. Tem uma questão de direito internacional interessante. Diante do fato consumado, eu queria tirar uma dúvida consigo. Pode o Flávio Dino requisitar ou pedir, solicitar ao tribunal que confira a este caso que envolve a barragem de Mariana e o processo que corre lá no Reino Unido, pedir ao Supremo que considere este processo como um processo de repercussão geral, portanto, aplicável também em outras demandas, e ele vai, evidentemente, ter que submeter isto ao colegiado, né? Ao submeter, ele não pode pedir a repercussão geral? Sim, mas veja que ele se precipitou, né, Josias? Ele tem que pedir a repercussão geral e, no momento adequado, ele vai votar, a posição dele está lançada e vai ter o valor, o peso, que se ele vai ser maioria, vai ser minoria, como é que é isso? Agora, o que não pode é se achar que essa decisão dele, que extrapola os seus limites jurisdicionais, já seja imediatamente aplicada no Brasil. Olha, o pessoal... A outra dúvida que eu tenho, professor... Existe, Josias, uma questão, veja, em cima disso que você está falando, e eu acho muito interessante a gente explicar isso. Eu não sei, eu estou tentando fixar os limites. Como o Trump extrapola o limite, o Dino também está extrapolando. Agora, o importante disso é a gente verificar, com relação à ordem do judicial, é evidente que é carta rogatória. Com isso, vamos virar página, porque até um reprovado em exame de ordem da OAB sabe. Agora, o problema é que ele fala também
em repercussão de decisões, de deliberações administrativas. Ele cai no campo do direito internacional. E aí é que eu falei da feijoada, dos ingredientes. Vamos pensar, Josias, aproveitando aí a sua grande capacidade, e vamos puxar junto o Sakamoto, veja que no alcance administrativo e do direito internacional existe a soberania, evidente, mas existe no mundo negocial a liberdade de escolha do parceiro. Veja que o Brasil fez uma campanha internacional contra a lavagem de dinheiro, em que falava aos bancos: conheça os seus clientes antes de contratar com ele. Essa é a liberdade de escolha do cliente. Agora, a partir do momento que existe uma questão maior, que é a questão discriminatória, aí a justiça entra e verifica isso, se essa liberdade contratual está sendo extrapolada de modo a violar o princípio constitucional pétreo da igualdade de todos. Por isso que é uma grande feijoada, é uma questão complicada. E o Dino dá desculpe aspas, dá um bicudo fora do processo e cria aí uma confusão geral e aumenta, joga gasolina na fogueira, porque o caminho que você diz, Josias, é o caminho legal, é o caminho que o próprio Supremo reserva, é repercussão geral, não é, e ainda num limite que ele está numa decisão monocrática. Agora, tem muita gente aqui no nosso chat, é muito interessante o que o professor Mairovich está trazendo para a gente. Eu não respondi a pergunta do Josias, não deixei ele fazer. Quer fazer a pergunta, Josias? Eu ia colocar outras coisas. Rapidinho, Fabiola. Eu conversava com um executivo de banco que integra também a FEBRABAN, agora cedo, e ele me dizia: olha, nós vamos ter que fazer, diante dessas dúvidas todas e o fato de ter sido tomada uma decisão num processo que não dizia respeito especificamente a lei Magnitsky, nós vamos ter que pedir explicações ao Supremo. E eles estão formulando lá, os bancos devem se dirigir ao Supremo para indagar. Olha, vale, não vale? O que é que nós precisamos fazer para não ficar em desacordo com o que decidiu o Supremo? Acha que nessa explicação, e os bancos têm o direito de peticionar para esclarecer o que foi decidido, o Flávio Dino vai ter que trocar o seu raciocínio em miúdos? Ele que não citou a lei Magnitsky, não citou o caso do Moraes no seu despacho, ele terá que ser mais específico? Olha, em primeiro lugar, vamos pensar numa intervenção. O que vai virar esse processo que é limitado à questão de Mariana, à questão da justiça inglesa ou britânica? Veja, vai se estender isso? O que os bancos vão pedir? Olha, cumpre ou não? O que aconteceu na reunião que teve no Supremo Tribunal Federal com os bancos, Josias? Você que sabe de tudo desses detalhes, eu estou distante, eu estou em São Paulo. O que aconteceu? Os bancos já foram convocados para uma reunião, já teve essa reunião. Como é que está esse, em linguagem futebolística, esse aspas, melê na área? Ai. Eu me lê mesmo. O que as pessoas estão questionando aqui, né? O professor Mairovich está explicando sobre a decisão do Flávio Dino e o que ele considera, não que ele esteja a favor dessa lei lá dos Estados Unidos, e ele diz que a soberania do Brasil tem que ser defendida. E aí algumas pessoas aqui, Sakamoto até queria levantar por aí, tem muita gente: eu tô com o Flávio Dino, porque vira uma coisa meio fla-flu, meio torcida, que sai da esfera jurídica, né? Porque aqui o professor Mairovich está falando sobre nos termos da lei, né? E as pessoas falam assim: o Flávio Dino está certo, porque ele tem que defender a soberania do Brasil. Os Estados Unidos não podem mandar em outros países. Como é que fica do ponto de vista político? Porque a gente sabe também que o Supremo, apesar de ter que seguir as leis, ele acaba tendo decisões políticas, né? O Walter ele deixou bem explicado do ponto de vista jurídico, né? Até e os pormenores, as consequências, as questões. Do ponto de vista político, né? E o Supremo ele é também um ator político, né? É claro que o Flávio Dino está fazendo uma defesa da corte e do Alexandre de Moraes e dando um recado para uma nação estrangeira dizendo: olha, não vem que não tem.
né? Você vai tentar fazer uma coisa, a gente vai garantir que eles, se vocês tentarem avançar com relação às contas em reais do Alexandre de Moraes, a gente vai negar isso aqui e vai virar o pandemônio. Então, o que acontece? Porque tem acontecido nos Estados Unidos, nesse exato momento, movimentações muito puxadas pelo Eduardo Bolsonaro, por outros aliados do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, tentando o quê? Tentando com que a lei Magnitsky seja aplicada até o chão aqui dentro do Brasil, ou seja, bancos que fazem parte do sistema de SWIFT, do sistema de transferência internacional, ou seja, fazendo parte disso aqui, não pode aceitar uma conta mesmo em reais de Alexandre de Moraes. É a tese que o pessoal está tentando fazer lá nos Estados Unidos. Aí o que o Dino faz? O Dino chega e fala, olha, não vem não, aqui não vai ter isso não. Aqui, se chegar, vocês podem controlar questões em dólar, pode controlar contas fora, tudo isso mais. As contas em reais dele ou dos outros ministros do Supremo que venham a ser sancionados não vão ser mexidas, porque, em última palavra, quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal. Eu concordo com o Walter, tipo, a lei em si, a decisão em si, ela trata da questão de Mariana, ele levanta essa bola, mas certamente ele vai ter que, na verdade, se isso aqui for provocado por bancos, se for provocado por outras instituições, ele vai ter que se manifestar, ou se manifestar em um momento em que a sanção de fato for aplicada. O fato é que ele está de forma preventiva dizendo não vai rolar. Aí os Estados Unidos ficou extremamente possesso. Por quê? Porque os Estados Unidos acha que, assim como em uma série de outros bancos, assim de uma série de outras situações ao redor do mundo, a Magnitsky tem que ser aplicada. E aí você tem citações de ditadores, criminosos no Sudão, em outros países que tiveram contas congeladas, mas tiveram contas congeladas em dólar. Bilhões de dólares, bancos como o BNP Paribas, franceses foram sancionados. Por quê? Porque tinha contas em dólar desse pessoal. No caso do Alexandre de Moraes, é conta em real. E aí o que acontece? O Supremo está indicando que, neste caso, vai ferir a soberania nacional. É um quiprocó, é uma doideira. É claro que, como a Fabiola falou, vai provocar um fla-flu, mas, fazendo uma análise puramente política, o que o Dino está falando é que aqui isso não vai rolar. E está deixando claro. Eu também gostaria de ter estado na reunião que o Walter falou, né, dos banqueiros, né, com o STF, para tentar entender o que foi discutido, o que não foi discutido. Talvez tenha acendido algum sinal, algum cheiro de queimado lá no meio, e aí o Supremo tenha dado uma indicação preventiva em meio a tudo isso. A gente está vivendo tempos, na verdade, também disfuncionais como um todo, Fabiola. Ô, professor Mairovich, vou te pedir uma licencinha, que a gente vai sair um pouquinho do campo jurídico e entrar um pouquinho no campo da economia e o papel dos bancos nisso. A gente já volta contigo, tá bom? Tô te ouvindo, fala. Em cima do que o Sakamoto colocou, chama atenção. Vamos pensar em garantias e cláusulas pétreas. Existe o devido processo legal. E existe também, o juiz não pode se antecipar em decisões. Não pode adiantar juízo fora do momento apropriado, que não era esse o momento do Dino. Só isso para que a nossa plateia fique mais enraivecida.